Marlon Freitas foi um dos melhores volantes no ano de 2024 e hoje eu vou mostrar aqui 4 aspectos do jogo dele que fizeram com que ele fosse um dos volantes mais dominantes durante o ano de 2024 no futebol brasileiro. Primeiro ponto, a capacidade de dominar orientado, de saber o pé certo de domínio, já colocando o corpo no sentido da baliza adversária, já colocando o corpo no sentido da progressão, evitando de perder tempo, né? Uma medida para economizar tempo, ajustando o corpo de maneira correta para conseguir sempre jogar a poucos toques. Segundo ponto, a capacidade de gerar progressão através de passes, né? Como camisa 8, com meio de ligação, é muito importante que ele conecte os atacantes e que faça a bola chegar até o terço final. Terceiro ponto, capacidade de pressão na bola, de quando na fase defensiva pressionar os adversários, não deixar o adversário com conforto para construir. E quarto ponto é a capacidade de defender a área. No momento que a equipe está em bloco baixo, o adversário está chegando no último terço, capacidade de baixar próximo aos zagueiros, fazer cobertura aos laterais e tapar a entrada da bola, interceptar cruzamentos, passos por baixo, ou seja, proteger a sua própria área. Vamos aos vídeos agora destrinchar cada um desses 4 pontos. Então, primeiro, falando sobre a questão dos domínios. Né? Podemos ver que o Marlon sempre bem posicionado, sempre oferecendo a linha de passe, e quando a bola chega até ele, ele tem um entendimento correto de dominar com o pé sempre mais próximo da baliza quando não está pressionado, sempre dominando com o pé da frente. Isso permite a ele já ficar de frente para o jogo. Né? Ele não perde tempo tendo que dominar e depois girar. No domínio, ele já faz o giro já ficando de frente para o jogo. Isso permite com que ele, no segundo toque, já consiga fazer um passe de progressão. Então, por isso mesmo que ele consegue economizar tempo. Porque com o ajuste de corpo, ele se coloca num perfilamento bem vantajoso para conseguir receber a bola com o pé mais próximo do gol. E isso permite com que ele, quando receba, já consiga, no segundo toque, no segundo alavanca, já fazer o passe de progressão. Então, por que isso é importante? Porque isso permite a ele dar dinamismo ao jogo. O jogo fica mais fluido. Isso foi muito importante para o coletivo, né? Para o Botafogo, é uma equipe muito veloz, muito dinâmica, e o Marlon Freitas foi muito importante para isso, muito por conta dessa capacidade de domínio orientado, né? Já dominar num toque, colocar o corpo de frente, no segundo toque já jogar. Isso permitiu dar muita fluidez e muito dinamismo para a equipe do Botafogo. O segundo ponto é a capacidade de construção, né? A capacidade de realizar passes e conectar os jogadores do último terço através desse espaço de progressão, né? E isso é muito facilitado, obviamente, pelo domínio que precede o passe. Então o Marlon foi muito esse camisa 8, esse meio de ligação que conecta o meio campo ao ataque, né? Consegue acionar os jogadores de ataque no último terço com bons passos de progressão, muitas vezes achando companheiros atacando as costas da última linha, conseguindo, a partir desses passes, muitos desses já para colocar o companheiro dentro da área, e permitiu com que a equipe criasse situações de finalização. Então o Botafogo criou muitas situações de gol, muitas chances de finalização, algumas oportunidades, muito a partir do Marlon Freitas, funcionando muito como esse camisa 8 de meio campista de ligação, né? Que faz o passe, que coloca os companheiros em condições de achar uma situação de perigo e de fazer uma finalização perigosa. Então muitas das chances do Botafogo foram geradas a partir desses passes do Marlon Freitas para o último terço, né, habilitando um companheiro a conseguir uma finalização. Né? Inclusive gols, como a gente viu nesse último lance, gols importantes, né, em mata-mata de Libertadores, saíram dos pés dele. O terceiro aspecto é um aspecto defensivo, que é a capacidade de pressão na bola, né, de pressionar a portador da bola. Para um volante, defensivamente, é muito importante, até porque ele é o jogador que está antes da última linha. Né? Então para não expor a última linha, os volantes têm que ser muito combativos, né? Tem que estar pressionando o tempo inteiro. E o Marlon tem muito isso, né? Quando a equipe está ali no bloco médio, no bloco alto, ele tem muito essa capacidade de saltar a pressão, né? De incomodar o portador da bola, não deixar o portador da bola confortável para conseguir construir. Então ele está sempre ali pisando na bola, pressionando, incomodando, muitas vezes, às vezes não consegue o desarme, mas muitas vezes conseguindo fazer o desarme, né? Tirar a posse da bola do adversário. Isso permitiu com que a equipe tivesse um desempenho defensivo muito bom ao longo da temporada. E o último ponto é a capacidade de defender a área, numa situação já quando a equipe está em bloco baixo, né, é importante demais que o volante se aproxime da última linha para proteger a entrada do funil, como nesse lance a gente vê ele correndo para trás, recuperando as costas e conseguindo interceptar um passe que provavelmente colocaria o adversário numa situação muito clara de gol. Né? E aí ele estando ali, ele ocupando aquele espaço, ele consegue chegar antes e tapar a entrada da bola, interceptar essa bola, não deixar com que o adversário finalize. Aqui de novo, mais uma vez, a gente vê
ele mapeando as costas, né, para entender onde estão os companheiros, entender onde estão os opositores, se posiciona muito bem, baixa junto com a última linha, e quando o passe entra, ele está ali bem posicionado para interceptar e impedir com que essa bola chegue até o adversário. Então essa ocupação da área, né, fazendo inclusive as coberturas dos laterais, né, como nesse lance que a bola entra nas costas do lateral, e aí ele poupa o zagueiro, em vez do zagueiro ter que saltar, é ele que salta para fazer a cobertura e defender esses espaços, né? Nesse lance de novo, saltando num corredor lateral, né? Evitando com que um defensor tenha que sair, e ele vai lá e faz o bloqueio, impede o cruzamento, impede com que a bola chegue na área. Aqui de novo, um jogo importante, final de Libertadores, Botafogo com um a menos, inclusive, ele se mostrou muito importante nessa partida defensivamente, né? Ajudando, inclusive jogando na última linha, preenchendo a área. Quando o seu companheiro perde o duelo, ele estava na cobertura, ele sai muito bem na cobertura, consegue o desarme, consegue tirar a bola do adversário, e se mostrou fundamental nesse aspecto de defender a área. Então, de maneira resumida, esses foram para mim os 4 aspectos principais do jogo do Marlon que fizeram com que ele tivesse um grande ano e fosse muito dominante na sua posição e função ao longo de todo o futebol brasileiro de 2024, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Obviamente, ele tem outras características, ele tem outros indicadores de desempenho, porém eu acredito que para o impacto no coletivo, acho que esses foram os 4 principais pontos que fizeram com que ele fosse tão dominante na posição e que também impactaram positivamente a sua equipe e o desempenho do Botafogo ao longo do ano.